Espio Papo. Boa noite, galera do Espio Papo. Mais uma vez nós estamos aqui, como sempre. Hoje não é convidado, é convidada muito especial. Eu vou falar aqui um pouquinho dela e já a gente começa a bater um papo. Tenho minha pesca aqui, lógico, né? Eu não sou ator para decorar texto, então eu tenho que ler aqui. Calma aí, vamos lá. A minha convidada de hoje, ela trabalha há mais de 20 anos com expressividade humana e atuando como fonoaudióloga em voz e comunicação profissional. Ela é especialista em neurociência aplicada ao comportamento e desempenho do indivíduo. Ela se destaca também como cantora, compositora, professora de canto, locutora, educadora, consultora individual e empresarial. E agora ela ainda é escritora. A gente vai já falar desse livrozinho aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Comunicação e Oratória na Prática. A gente vai já falar desse livrinho daqui a pouco. E hoje comigo, Priscila Ribeiro. Oi! Ô, Quitino, obrigada pela oportunidade de conversarmos mais sobre comunicação e oratória, temas tão pertinentes, tão urgentes, carentes também de serem mais efetivas e que fazem parte do nosso dia a dia e por serem normais, né, principalmente a comunicação, a gente acaba banalizando. Com certeza. E eu, antes de lhe chamar para fazer essa entrevista aqui, esse bate-papo, eu sondei um pouco essa área, né, porque não é minha área, enfim, aí eu tive que fazer uma pesca boa, né? Então, gente, aqui é o seguinte, ó. Para eu não ficar me repetindo toda vez falando fonoaudiologia, até porque se eu gaguejar aqui, ela vai brigar comigo, porque ela é uma fonoaudióloga, né? Então, eu vou resumir aqui em fono. Então, toda vida que eu falar fono, vocês vão entender que é fonoaudiologia. Bom, eu elaborei aqui umas perguntas, Priscila, e a gente vai falando aqui, batendo papo e é o seguinte... Priscila, dentro da área da saúde, com várias especialidades, o que te motivou a fazer fono? A fonoaudiologia veio porque a minha primeira formação passa pela música. Então, quando você leu que eu era cantora e compositora, a minha primeira expressividade enquanto profissão se deu na música. Então, eu passo pela música. Estou eu ali, atuando como professora de canto, como cantora e desejosa de aumentar mais o meu repertório, o meu conhecimento em voz. A música, enquanto formação também, não me dá uma entrega interessante em relação à voz. E numa escola de música eu conheci uma fonoaudióloga. Conversando com ela, ela comentou, você vai se encontrar na fonoaudiologia. Diante desse desafio, eu vou fazer fonoaudiologia. Quando eu entro na fonoaudiologia, eu percebo que ela em si é uma ciência muito generalista. Então, é uma ciência que estuda as necessidades de comunicação do ser humano em todas as fases da vida dele. Eu fui ensinada a cuidar de um bebê recém-nascido, como também um idoso com cuidados paliativos. É uma ciência que abrange todo esse percurso. Eu queria voz. Na minha formação, pouco se viu sobre voz se eu comparo, por exemplo, a audiologia, que é muito forte aqui em decorrência dos exames audiométricos ligados a empresas. Eu queria voz. Então, por querer voz, não me senti saciada naquele aprendizado da faculdade, eu me pós-graduei em voz. Então, eu sou pós-graduada em voz e comunicação profissional. Diante desse desafio eu quero entender mais sobre voz, porque então meu nicho era voz cantada, por muito tempo foi minha única atuação. Quando a fonoaudiologia chega e eu me pós-graduei em comunicação profissional, um mundo se abre, principalmente porque a voz falada e a voz cantada são universos enormes mesmo e lindos. No processo da minha pós-graduação, eu vou entendendo que haviam caminhos de atuação que eu realizava que traziam muitos resultados para os meus clientes em tempo breve, em tempo hábil.
Em paralelo, eu passei por muitos percursos expressivos. Então, trabalhei com rádio, com TV, trabalhei com cinema, com teatro. Eu saí atuando, publicidade e propaganda, eu saí fazendo uma série de exposições expressivas que me permitiam, quando recebi o cliente no consultório, de dizer, eu sinto na pele o que você sente. Muito mais do que, eu sou uma fonoaudióloga apta para te ajudar. Não, eu também atuo com você. Nesse caminho eu falei, eu quero mais, porque eu quero entender quais caminhos eu ainda posso adotar para ter um resultado sólido e breve com esses clientes. E aí eu migrei para uma pós-graduação em neurociência aplicada ao comportamento e desempenho humano. Quero mais, né? Não me sinto satisfeita com o que eu tenho ainda. Eu quero crescer mais, eu quero oportunizar mais transformação. E hoje, com o advento das redes sociais, a gente tem ouvido muito falar de oratória como uma necessidade primária para alguém que se expõe. Então, dentro da comunicação enquanto competência, eu tenho a oratória. Elas não são a mesma coisa. E é muito importante que as pessoas saibam, minha comunicação ótima, minha oratória também é. Não. Às vezes eu tenho grandes habilidades comunicacionais, mas eu não sou boa na oratória, que é a arte de falar em público. É a arte de falar para as pessoas em todos os lugares. Muitas vezes eu sou um bom orador. Eu consigo me preparar, ter uma boa didática ali enquanto oradora, mas eu não tenho outras habilidades comunicacionais que são fundamentais para desenvolver relações sociais mais saudáveis. Então, eu fui encontrando mais esse caminho e buscando, e agora estou querendo entender mais sobre a IA. Agora, Priscila, é errado eu falar que a fono é a fisioterapia da voz? Não. É errado falar assim? Não é errado falar, mas o que nós podemos também encarar é a fono é a ciência que é habilitada para tanto treinar quanto tratar problemas relacionados à voz, à fala, à audiologia, né, audiometria, somos nós que realizamos, escrita, leitura. A ciência fonoaudiológica é imensa, Quintino. A fonoaudiologia, ela pode ajudar na oratória e na comunicação profissional, certo? Como você está falando. Quem é que mais procura esse profissional? Pessoas que têm problemas relacionados à voz, né? Geralmente o público que me consulta no foco de tratamento, porque é importante também diferenciar a habilitação de reabilitação. Por muito tempo a fonoaudiologia era conhecida apenas como a ciência que cuidava pessoas que estavam doentes, né? Cuidava de pessoas. Hoje eu atendo pessoas saudáveis que querem melhorar e aprimorar. Então esse é um caráter de habilitação, né? Então é importante também lembrar disso. Majoritariamente para tratamento, eu tenho o professor, eu tenho o cantor que me procura porque precisam de tratamento. Mas na habilitação, qualquer pessoa que faz o uso profissional da sua voz ou da sua comunicação. Entendo. Então, pelo que eu entendi, por exemplo, ela é dividida em vários ramos, a fonoaudiologia, ela tem várias especialidades. Sim. No caso, eu vou citar pelo menos 11 ou 12, se eu não estou errada. Nesse caso, eu vou te perguntar uma coisa e tu vai me explicar melhor. Por exemplo, na disfagia, em que a fono pode ajudar nesse problema? A trabalhar melhor o músculo que está ali fragilizado, por isso que a gente acaba deglutindo de forma incorreta. Então, ter uma atenção com aquele trabalho daquela musculatura. No caso de pacientes que estão acamados, a disfagia pode ser uma consequência de um outro processo que não apenas muscular. Então, a gente ajuda na reabilitação dessa musculatura e nesse engolir sem engasgar novamente, introduzindo consistências diferentes. Aí vai depender do caso. Mas no caso da disfagia, ela pode mudar a voz da pessoa ou não? Se ela tiver uma rouquidão associada, né, talvez a voz às vezes fica um pouco pastosa. Eu nunca atendi uma pessoa que tivesse uma alteração vocal em decorrência da disfagia. Os casos que eu atendo têm uma associação. Ela tem uma rouquidão por uma questão e pode apresentar um quadro disfágico. Ok. Então vamos aqui para outras perguntinhas aqui. Eu vou te citar aqui umas 4 vozes de pessoas famosas para você me falar um pouco da diferenciação de uma voz para outra. Então é o seguinte, são vozes marcantes de domínio público que todas as pessoas conhecem, né? Chico Buarque de Holanda, Silvio Santos, Ney Matogrosso e Gal Costa. Me diz assim a diferença dessas vozes. Por exemplo,
O Silvio Santos, vou começar por ele, porque era uma voz profissional de caráter, enquanto apresentador, de uma voz que trazia mais graves. Tinha toda uma estética pensada para uma locução na televisão, que virasse o que virou, uma referência ao ponto de ser imitado por tantos. Então é uma voz mais grave, é uma voz que tem uma dinâmica profissional diferente, por exemplo, dos 3 cantores que você me traz. Eu tenho ali um comunicador que o grande, que era, né, eu falo como se fosse o presente, que o grande desafio era lidar com uma série de gravações, onde possivelmente o cansaço e a fadiga visitavam pelo acúmulo de funções e de programas. Em paralelo, eu tenho um grupo de cantores, por exemplo, Chico Buarque de Holanda, pensando na realidade hoje. A gente, infelizmente, não tem mais a Gal, mas o Chico hoje eu acho que praticamente não faz mais shows. Então, eu tenho alguém que, diferente do Silvio Santos, que envelheceu trabalhando, eu tenho alguém que talvez esteja mais fora, né, desse cenário, eu desconheço. Não, mas te interrompendo, por exemplo, a voz, com a idade ela cansa? Cansa. Ela cansa, ela envelhece. Ela envelhece a voz? Ela muda características. Eu quis te trazer essa realidade do programa, para você, do programa no sentido de trabalho, para você saber que mesmo no envelhecimento que o Silvio Santos lidou, nós tínhamos um profissional que continuava atuando, e ele tinha uma fonoaudióloga. Então, era sabido que ele tinha uma fonoaudióloga. A fono dele era direto com ele, né? Sim. Eu acredito hoje que ela acompanha, é uma referência para nós, a Mara Belal. Eu acredito que ela acompanha a filha também. Então, era alguém atuante ali, presente, pelo grande volume e pela dinâmica. O Ney Matogrosso é um cantor atuante, uma voz maravilhosa, que entre o Ney e o Chico Buarque, eu acho a voz do Ney Matogrosso muito mais saudável. Não, e interessante, porque você falou agora que, digamos, o Ney já passou dos 80 anos. E, por incrível que pareça, a voz dele tá... É possível que o Ney tenha um acompanhamento, eu desconheço. Mas é possível pela qualidade vocal. Homens tendem a envelhecer com vozes mais agudas. Então, como ele tem características vocais mais médio-agudas, ele acaba deixando isso, entre aspas, mais fácil. O Chico Buarque também, uma voz mais mediana, mais aguda. Então, tendem no envelhecimento a não ficar tão evidente, diferente do Silvio Santos, que tinha um padrão de voz grave, e se ele envelhece com características mais agudas, que é esperado, você percebe uma mudança. Por exemplo, você percebeu ali um pouco mais de fraqueza, o tônus estava mais fraco, sim, né? Sim. Então, ali o envelhecimento estava visível. No caso das mulheres, o envelhecimento tende a ser deixando vozes mais graves. Então, nós tínhamos uma Gal de voz aguda, passando por um processo onde a voz foi ficando mais médio-grave, né? Então, diante de todos eles, eu acredito que eu ficaria pensando em resposta vocal que demonstrava longevidade, saúde e contínuo trabalho vocal, eu ficaria com o Silvio Santos e com o Ney Matogrosso. E interessante, porque assim, você que trabalha nessa área, não só a voz, mas o teu ouvido também, ele tem uma captação, digamos assim, mais afinada, né? Você consegue captar melhor isso. Porque, por exemplo, a Gal, pouco antes de falecer, ela ainda fazia shows e tudo, mas, digamos assim, eu que não sou da área, eu não percebia muito essa mudança. Mas você já percebia essa mudança. Né? A mudança nos tons das canções, e não é ruim. É muito importante que alguns cantores saibam que há momentos no percurso vocal que eles têm que é preciso mexer na tonalidade das canções, que é necessário mexer no repertório. Tem canções que precisam ser retiradas. Cantores que insistem em manter tonalidades que eles cantavam no início da carreira, fazendo isso acontecer hoje, se machucam. Não, e sem contar que existem cantores que já nem conseguem mais. Eu vou dar um exemplo, aquele... Chitãozinho Chororó não. Zezé de Camargo. Pronto, Zezé de Camargo. O Axel Rose, né, o Quintino? O Axel Rose, do que é um exemplo bem internacional, né? Que tinha um agudo, ele tinha um agudo lindo, né? E hoje ele não alcança mais. Né? Pois é, mas eu acredito que ele esteja retornando. Vai ter show do Guns, não né? Não vai, mas ele não... A potência porque pode ser um período, Quintino. É por isso que é importante também, por exemplo, eu atendo cantores que eles passam pelo processo de fonoterapia e saem melhor do que entraram. É mesmo? É. Eu tive um caso que ele teve, não tem mais, né? Que bom. Ele teve uma patologia vocal que geralmente é resolvida com cirurgia.
Nós não precisamos fazer. Ele foi reabilitado mediante terapia, mudança de hábitos, ajustes, um programa que ele seguiu à risca e ele voltou cantando muito melhor do que antes. Nossa. Então é esperado, não é impossível. Nesse processo... É esperado que melhore. Mas nesse processo que você está falando, assim, entra alimentação... Alimentação, qualidade de sono, ingesta de água, exercício físico, tonalidade das canções, dinâmica do repertório, vício. Então, há uma série de coisas que eu preciso inspecionar, porque são hábitos que me ajudam. Nesse cantor, a adesão dele foi absurdamente positiva. Então, quando nós não sabíamos a patologia, porque ele ainda não tinha o exame, nós trabalhávamos com a suspeita de uma patologia mais grave, e aí eu falei, topas mergulhar nessa mudança, ele topo, aderiu mesmo, e era alguém que dava aula de guitarra o dia todo e cantava à noite. Fumar é terrível, né? Terrível. Você tem ali uma propensão a gerar no entorno da prega vocal e sobre ela também edema. Fica mais pesado, fica mais denso, a voz fica mais virilizada, enrijece. Então, uma série de comportamentos que precisam ser revistos para melhorar. Priscila, digamos, por exemplo, uma pessoa, ela vai chegando numa certa idade e digamos que ela tenha a perca dos dentes, certo? A língua e o dente, ela influencia também no som que sai, porque muda a voz da pessoa, não muda? Muda. Dá uma sensação de que a voz em si foi alterada, mas o que na verdade aconteceu foi, por exemplo, na perda dos dentes, eu tenho mais espaço. O som antes batia no arcado, agora passa direto. Eu tenho uma desorganização da língua. Não é que o som fique alterado, as palavras é que são alteradas. E passa uma sensação para o ouvinte que é impacto vocal. Porque é importante que a gente entenda que voz é som. Então, quando eu tiro a minha língua de ação, Entendo. Isso é um som. Então, o som em si, ele não é modificado se a gente pensa na fonte do som. Mas, na hora de organizar a palavra, a língua está desorganizada, os dentes tem espaço, então tem mais escape de ar, há um relaxamento, o som fica alterado, mas dá uma sensação de que foi a voz. Na verdade, é o conjunto ali acontecendo, uma questão de fala. Ah, entendi. Engraçado. Agora tem aqui. Crianças e adolescentes que têm autismo, síndrome de Down, TDAH, que tem comprometimento na fala. O fono pode ajudar nesses casos? Pode, faz parte também. Não é uma área de atuação minha, eu vi brevemente na faculdade, cheguei a atender até crianças que no desenvolvimento da linguagem faziam trocas fonêmicas, mas trabalhando com essas neurodivergências, eu não tive a oportunidade, mas a fonoaudiologia atua diretamente no desenvolvimento. E no caso da fala. Aí é uma especialidade. É uma especialidade. Né? E no caso, por exemplo, a pessoa com dislexia ou distúrbio de aprendizagem também... Também é ligada à atuação da linguagem. Então, é uma fonoaudióloga especialista em linguagem. Priscila, agora, no caso, por exemplo, existem crianças... Por exemplo, meu irmão, ele começou a falar depois dos 3 anos de idade. Até se achava que ele era surdo, mudo... Por que às vezes existem crianças que começam a falar tão tarde? Porque tem a ver com a maturação. Algumas crianças têm atraso de linguagem. Antigamente, hoje não. Hoje é dito... E aí eu destaco na minha área de atuação. Hoje é dito, por exemplo, antigamente se esperava que até os 5 anos de idade tivesse a possibilidade ali dessa criança destravar e falar. Ela poderia, a troca do R, que é o do Cebolinha, né? Que às vezes ela falava o L ao invés de E. Que essa troca poderia persistir até essa idade. Hoje, as fonoaudiólogas que atuam intervêm mais brevemente possível, mais precocemente possível, para que essa criança avance aprendendo de forma correta. Então, é individual, é uma questão ligada à história daquela criança, ao histórico também daquela criança. Mas essa área também te fascina, não é porque realmente não é a tua praia? Não, eu passei por todas elas na faculdade, mas me pós-graduei em voz e em comunicação. E então, eu queria que você me falasse um pouquinho do espaço Voz e Expressão. Me fala um pouquinho. Falo. Minha empresa, há mais de 20 anos, eu venho com o Espaço Voz e Expressão, que ele começa com as aulas de canto e durante todo o meu processo de formação ele também se torna ele tem um caráter clínico também, né? Quando nós pensamos em tratamento.
minha empresa que tem como zelo e como propósito desenvolver pessoas nas habilidades de expressividade, como voz, oratória e comunicação. Há mais de 20 anos atendendo líderes, executivos, profissionais diversos, cantores da nossa cidade, profissionais que utilizam a fala como recurso profissional. Então, há muito tempo caminhando com expressividade humana, e o Espaço Voz e Expressão tornou-se essa referência na nossa cidade, atuando não só de forma presencial, mas remota também, pessoas do nosso país e fora daqui. Que coisa boa. Depois, gente, vai aparecer aqui no descritivo, eu vou botar aqui a legenda, para quem tiver interesse em conhecer o Espaço Voz e Expressão da Priscila Ribeiro, vai aparecer o Instagram dela, e se ela permitir, né, o WhatsApp, se ela permitir, para que pessoas que tenham problemas ou que queiram, digamos assim, melhorar a sua voz para falar em público, vai aparecer depois aqui. Mas, enfim, aí... E esse Espaço Voz e Expressão, onde ele está funcionando? Funciona no Meireles, no Centurion Business Center, que é um prédio ao lado da Praça Portugal. Ah, tá. É ali perto da Dom Luiz, né? Exato, perto do Shopping Aldeota. Pronto. Agora a gente vai falar um pouquinho deste livro aqui, gente, ó, que é Comunicação e Oratória na Prática. Como inspirar com confiança, clareza e impacto. Me fala como é que surgiu o insight de tu escrever, porque aqui já é uma área nova para você, de escritora, né? Enquanto escritora, a minha pretensão se dava em algumas atividades que eu realizava como poetisa, participando de alguns eventos como cronista ali, escrevi uma coisa ou outros artigos que eu escrevi, mas nunca imaginei, pelo menos agora, inicialmente, que eu iria publicar. Esse livro é um trabalho de coautoria, Quintino. Eu fui abordada pela editora Chave Mestra, que conversou comigo perguntando sobre o meu interesse em escrever sobre o tema, porque eles entendiam que o meu perfil, o meu trabalho, a solidez do meu trabalho poderia contribuir com esse processo. Então, eu entro como coautora. Certo. Então, dentro desse livro, existem outras pessoas, outras contribuições. Ah, legal. O meu capítulo, ele é o poder da voz na construção de autoridade. Tá, aí ele foi feito aqui pela editora Chave Mestra. E me diz uma coisa, Priscila, aí, quem tem interesse em comprar este livro aqui, onde é que ele encontra? Pode adquirir comigo aqui em Fortaleza, pode adquirir também em Magalu, a Amazon, está presente em alguns sites também. Ah, legal. Como você vai deixar o meu contato de WhatsApp descrito, as pessoas que têm interesse pelo livro também podem falar comigo. E é muito rica a leitura, muito vasto que nós temos aí. Vamos falar sobre elementos ligados à oratória e elementos ligados a habilidades comunicacionais. Você pode falar o preço do livro? R$ 75. 75. Então é um preço acessível, né? Tem também o e-book que vocês podem adquirir comigo também, que é 55. E aí você pode ter o livro impresso, né? Físico. Ou o livro virtual que você pode ler no Kindle, no tablet. Então tá. E o lançamento desse livro foi esse ano, não foi? Foi em dezembro, no Alphaville, em São Paulo. Eu ia falar Atibaia porque eu já morei em Atibaia, São Paulo. No Alphaville, em São Paulo. E o lançamento em Fortaleza foi na FIEC. E Priscila, para quem não sabe, você é cearense? Sou cearense. Nasceu aqui em Fortaleza, na capital? Nascida e criada. Pronto. Agora eu vou te perguntar aqui o seguinte, voltando aqui, a audição, ela implica na facilidade ou na dificuldade da fala? Claro. Eu só consigo falar porque eu escuto. Quando você usou a expressão surdo e mudo, a expressão correta é surdo. O surdo não fala, não porque ele não tem a capacidade para falar, ele não fala porque não tem referência auditiva, ele não tem uma percepção do universo sonoro que eu e você temos. Então, esse surdo, ele não fala por isso. Eu tenho casos de pessoas que escutam, mas por outras questões não falam. Não falam, porque possuem mutismo. Eu tive um caso de uma pessoa que estava aprendendo a cantar, que a gente utilizou o recurso das aulas de canto
para ajudá-la, porque ela tinha um mutismo seletivo. Então, havia momentos que ela não falava. Diante desse desafio, o canto foi algo lúdico que a ajudou a se expressar. Então, há pessoas que não falam por uma questão de uma afetação neurológica, teve um acometimento neurológico. Então, o surdo não é mudo, o surdo é surdo. A timidez, ela também, tipo, implica na fala? Implica porque o tímido, ele terá possivelmente uma disfluência, ele vai ter dificuldade de projetar a voz, porque pela timidez, muitas vezes ele posterioriza, ele joga esse som para dentro, abre a boca, joga esse som, a gente não fala isso, fala para dentro. Então, essa pessoa que é tímida, ela tende a introjetar esse som e não projetar o som. Então, o tímido, sim, tem impactos na sua expressividade. Então, no caso, a fono, ela caminha assim, meio que com o lado neurológico, assim, como ela você fala. também trabalha, e com o lado psicológico, o lado né? psicológico, né? Às vezes a pessoa tem essa timidez, aí não fala baixo, sim, né? Sim, que acaba impactando a sua expressividade. A fonoaudiologia é uma ciência muito robusta, é uma ciência muito completa. Então, nós atuamos em muitos cenários, em muitos. Então, nós temos ali na minha formação, por exemplo, estudei neurologia, estudei a psicologia. Nós temos ali um embasamento, porque, por exemplo, todo o contato que eu tenho com o meu paciente é um contato terapêutico. Embora alguns apareçam no espaço voz de expressão para tratar, aliás, para treinar, que não teriam caráter de tratamento, eu vou utilizar todos os recursos que eu tenho, porque minha análise, minha forma de atuação, ela é sistêmica, ela é holística. Eu não vou olhar para o problema vocal do Quintino, a voz dele tem problema por isso. Não, a voz do Quintino está assim por isso, e isso está trazendo uma voz assada. Eu preciso ter uma análise completa desse indivíduo, entendê-lo melhor. Então, não tenho como não ter essa preparação. Então, dentro daquilo que nós estudamos na faculdade, esses caminhos também são vivenciados. Mas acontece, por exemplo, uma pessoa chegar para ti e falar assim: Priscila, eu tenho pretensões de me lançar no mundo corporativo como coach, mas eu não acho a minha voz bonita, eu não acho a minha voz adequada, eu não tenho impostação de voz. O que você faria num caso como esse? Primeiro, analisar se a questão vocal dele tem uma questão patológica envolvida ou se é apenas realmente um treinamento buscando uma expressividade, uma estética sonora melhor. Eu preciso entender o que está acontecendo. Então, não é só, modela a minha voz assim, deixa a minha voz igual a de fulano. O que é que tem acontecido hoje, Quintino? Uma série de pessoas tem se lesionado porque elas querem ter a voz de fulano, da cicrana, e as vozes que elas idealizam não são as vozes que elas possuem. Então, eu acabo lesionando, me machucando, tentando imitar, tentando incorporar um som que não é meu, que as minhas estruturas vão acabar se machucando se eu insistir em colocar. Então, eu tenho visto um monte de gente ensinando a mudar a voz, porque vê-se que voz mais grave é uma voz que transmite mais autoridade. E aí, algumas pesquisas apontam isso, mas essa não é a realidade que a fonoaudiologia entende. Por mais que alguns, e eu acredito que algumas pessoas entendam vozes graves como vozes mais credíveis, por conta do padrão Globo de jornalismo, por exemplo. Nós tínhamos ali nos telejornais vozes mais graves. Nós crescemos assistindo vozes, ouvindo vozes que para nós passavam autoridade, integridade, credibilidade. E nós, dentro do nosso repertório vocal, nessa nossa forma de perceber mundo, a gente achou que isso é uma característica de voz com autoridade. Uma coisa interessante que é o seguinte, antes do advento da internet, né? O brasileiro viu o quê? Televisão, o dia todo televisão, a Globo e tal. E nas novelas da Globo, você não via nenhum ator ou atriz com a dicção ruim, era sempre uma voz bem impostada, era um português bem falado. E eu achava até interessante isso, eu disse assim, engraçado. No nosso Brasil, ele é educado pela televisão, no entanto, tanta gente fala errado. Em vez de falar o problema, é o problema,
né? Tem isso, né? Sim, mas na caracterização de uma personagem, por exemplo, por mais que você tenha percebido majoritariamente vozes melhores colocadas, um português melhor dito, na construção de uma personagem, se eu tenho que fazer o papel de uma pessoa que nasce em determinado contexto, com determinada classe social, ou não é apenas isso, essa pessoa vai ter um problema de fala. Ele vai, ao invés de ele falar problema, ele vai falar problema. Eu quero que isso seja um traço dessa personagem. Na construção da personagem, uma série de coisas é colocada. Por exemplo, a novela que está no ar agora, que se passa em Goiás, nessa região mais centro-oeste, nós estamos vendo ali um pouco do elemento prosódico, do sotaque. Eles carregam muito, né? Quando não é natural, quando não chega nesse sotaque que soa mais natural, nós achamos estranho, porque fica sobrecarregado o sotaque, né? Puxa, tá esquisito, não é nativo. Mas há ali, na construção dessa personagem, na preparação do elenco, ou um fonoaudiólogo que esteja participando da construção prosódica dessa personagem, uma tentativa de deixá-lo mais próximo da realidade. Entendo. Não é? Agora, é interessante que você acabou de falar, porque... o Brasil é muito grande e cada região tem um seu sotaque próprio, né? Tem até a voz mesmo de regiões, elas diferem um pouco, né? Assim, de região para região. Dizem que nós nordestinos, principalmente cearenses, a gente fala cantando, né? Sim. Falamos. Minha pós-graduação foi em Recife e a maioria dos meus colegas eram nordestinos, a esmagadora maioria. E teve um dia que o professor estava falando sobre prosódia, e ele comentou assim, o cearense fala cantando. Aí eu comentei, como assim? Aí ele, como assim? Né? Então, naquele momento, alguém me trouxe uma percepção sobre a minha expressividade que eu não conhecia. E aí eu comecei a ver, nossa, é mesmo, a nossa curva melódica vai sempre para cima. Como assim? A gente sempre tem uma cadência diferente. Então, em todas as regiões do nosso país, nós vamos ter características prosódicas diferentes. O mais interessante é exatamente porque nós que somos cearenses, mas a gente não percebe isso. Não, porque enquanto nativos agora, ali... quem vem percebe, já percebe, né? Da mesma forma que quando nos visitam de outros estados, nós também percebemos, né? E tudo isso, gente, tem a ver com a colonização do Brasil. Então, nós temos influências dos nossos colonizadores. Sim, sim. Né? Então, cada região do país, ela tem uma influência prosódica também desse colonizador. Então, é riquíssimo. A fonoaudiologia é linda demais. No Brasil hoje, existe demanda para o fono? A pergunta é a seguinte: o número de fonoaudiologistas preenche as necessidades no mercado ou falta mais profissionais nessa área? Nós temos muitos fonoaudiólogos, eu acho que falta incentivo, acredito que falte investimento. Ainda é uma categoria profissional mal remunerada. Não é? Por exemplo, plano de saúde, alguns pagam 10, 12 reais a hora do fonoaudiólogo. Então, a população, principalmente em decorrência das neurodivergências, crianças que tiveram afetação de fala, cada vez mais cresce e amplia-se o trabalho da fonoaudiologia nesse viés da linguagem, e aí mais profissionais estão se formando, mas menos espaços e remuneração nós percebemos. Ainda não é bom. Falando assim economicamente, a fono está dentro do SUS? Acredito, eu não sei ao certo, mas pensando em equipe multidisciplinar, acredito que sim, tem um fonoaudiólogos no SUS. Pronto, então, como eu falei antes, falando economicamente, por exemplo, uma pessoa que tem problemas de voz, se ela for procurar o hospital público, o SUS, ela não vai ter custo. E talvez, como grande parte da parcela brasileira, digamos, não ganha bem o suficiente, aí talvez muita gente não procure o fono também por falta de dinheiro mesmo, não é isso? Sim. Bem, como eu disse, né, eu não tenho ciência de como é que está o Sistema Único de Saúde hoje, os profissionais que atuam, acredito que sim, por uma equipe multidisciplinar, porque eu trabalho realmente de forma particular, não tenho adesão a planos, mas, por exemplo, por mais que o paciente não pague um fonoaudiólogo para tratá-lo, ele demora a receber um cuidado de um fonoaudiólogo, porque são pouquíssimos profissionais. Eu não sei como está a remuneração desse profissional, como é o espaço de atuação desse profissional. Então, a população tem pouca oportunidade de caminhar junto desse profissional, que muitas vezes ele nem sempre fará uma terapia vocal. Às vezes eu tenho um fonoaudiólogo com o intuito de atender mais
a questão da disfagia, os cuidados paliativos com algum paciente. E aí eu tenho muito mais a ligação com a fono hospitalar do que, no meu caso, que é uma pós-graduada em voz atuando no hospital. Dentro do SUS, eu vou ter hospitais, escola, por exemplo, o próprio NAMI, acredito, tá, gente? Faz tempo que eu me formei. Eu acredito que o NAMI está ligado ao SUS. O NAMI é da Unifor. Da Unifor. Acredito que o NAMI esteja ligado ao SUS, não apenas à Unifor. Então, muitas pessoas podem conseguir ali um atendimento, mas não sei quanto tempo leva, como é isso, se são profissionais ou são estagiários, enfim. São coisas que eu não sei realmente. E desde quando você se formou como fonoaudióloga até hoje, né? Já aconteceu de você conhecer alguém e você detectar que não era, digamos, não era paciente, ser um amigo, uma amiga, um amigo do amigo, né? Vocês dizem, nossa, que voz linda, que voz bem impostada. E vocês dizem, rapaz, esse rapaz, se fosse melhor trabalho, já aconteceu isso? Já aconteceu, mas eu tomo muito cuidado, Quintino, porque assim, quando eu vou para alguns espaços e as pessoas sabem que eu sou fono, que eu atuo com comunicação e oratória, que eu sou pós-graduada em voz, que canto, quando eles vão sabendo disso, há uma série de expressividades que eles reprimem. Não vou falar perto da Priscila, não. Não, a Priscila vai analisar a minha voz. A Priscila vai ficar olhando para a minha oratória. Eu não sei me comunicar. Como isso acontece, eu evito fazer qualquer tipo de juízo ou me manifestar. Mas, quando me é perguntado, porque tem uns também que adoram ser consultados no primeiro contato. A Priscila avalia minha voz? Também não é assim. Né? Mas, óbvio, com o ouvido já treinado, com os anos de experiência, eu consigo perceber melhor do que outros colegas, né? Que trabalham com voz, por exemplo, professores de canto. Então, eu consigo perceber alguns detalhes que o professor não percebe. Porque eu lido com patologias, eu lido com comportamentos vocais variados. E aí, meu ouvido é mais trabalhado. O primeiro treino do fonoaudiólogo é o treino perceptual. Nós temos também análise acústica, nós temos exame como a nasolaringoscopia, que nos valida ali a nossa desconfiança, porque o exame vai mostrar se aquilo que pensamos estava certo. Mas a primeira análise do fonoaudiólogo é pelo ouvido. Então, meu ouvido vai sendo treinado, a música me ajudou a perceber também outros caminhos. Quando me é perguntado, eu respondo. Às vezes, quando é absurdamente incrível, eu digo assim, puxa, deixa eu te ajudar, porque tu tem muito talento aí, tá desperdiçando. Então, às vezes acontece. Pois é, acontece, né? Mas assim, com muito jeito, com muito cuidado. Não, entendo. Mas é porque, assim, digamos, vou falar aqui um programinha. Quando você escuta um The Voice, cara, você vê como o Brasil tem vozes assim que você até diz assim, meu Deus do céu, que esse cara não tá milionário com a voz dele, né? Digamos, eu tô dando um exemplo aqui, porque realmente tem vozes magníficas, né? Eu sou fã, assim, eu gosto daquele programa justamente por isso, porque agora também tem vozes que, pelo amor de Deus, né? Por exemplo, eu não vou citar nomes nem nada, e nem o estilo musical, mas tem determinados cantoras ou cantores que tem uma voz que eu digo, meu Deus, como é que esse cara tá na mídia? Não tem? Existe. Nosso país é uma seara de muita gente talentosa, tem vozes muito bonitas e que precisam de ajuda, por quê? E tem vozes horríveis também. Também, mas é em qualquer lugar, né? Não só aqui. Mas se essas pessoas forem ajudadas agora, orientadas agora, nesse início de carreira, elas vão envelhecer com mais longevidade vocal, saúde vocal. Então, é muito legal quando você tem um profissional que você pode recorrer, que vai te dar um suporte, que vai passar por toda a tua trajetória profissional, te fazendo lembrar que a tua voz é um bem precioso e que ela precisa de cuidado. Que foi o caso, novamente, daquele cliente que eu atendi, e logo depois ele teve um CA de tireoide. E passou também, resistiu também, melhorou, está aí ativo. Então, alguém que já teve uma orientação profissional e nessa orientação profissional conseguiu seguir lidando com as adversidades, sob um olhar cuidadoso, saudável e técnico vocal, essa pessoa vai viver muito tempo da profissão. O que é que acontece com a maioria dos cantores? A esmagadora maioria, tá? Nós temos cantores que já estão aí cantando há muito tempo que não cuidam das vozes. Quando é que eles resolvem cuidar das vozes? Quando a voz deixa na mão e eles têm um contrato para honrar. Nossa. De show, né? Quando eles precisam, puxa, eu vou fazer tantos shows, aí eles procuram ajuda. Quando eles já estão adoecidos. Como eu também, isso é um caso, né? Eu atendo cantores nessa condição, mas também atendo cantores que estão iniciando carreira, são talentosos e querem começar bem.
a tendência é que essas pessoas envelheçam cantando e trabalhando. Lá no comecinho eu te perguntei sobre algumas vozes, né? Citei 3 cantores, uma cantora e um apresentador, mas eu queria saber da Priscila uma voz que você gosta de ouvir no mundo artístico. Me diz o nome de uma voz que você... Porque eu tenho o meu, vou te dizer qual é o meu. Eu quero uma voz que realmente te prende, assim. Existe algo comigo, eu não sei se todo profissional da voz se comporta assim como eu. Como eu trabalho com isso todos os dias, eu passo a não ouvir muito as vozes. A melhor música para mim é o silêncio. Mas eu vou tentar resgatar uma voz, ou seja, eu não tenho vozes preferidas. Eu vou tentar resgatar uma voz que para mim passa saúde, passa cuidado, passa uma excelente estética, passa longevidade. Me ocorreram 2. São vozes femininas. Eu mencionaria Marisa Monte e Roberta Sarr. Então, são vozes assim que acalentam, que me invadem de uma maneira bonita, assim, grandes intérpretes, né? A Marisa Monte, enquanto compositora também, não sei se a Roberta Sarr é compositora, mas a Marisa Monte também, enquanto compositora, me acessa. E são vozes admiráveis, porque passam por um comportamento estético e um comportamento de desempenho vocal que me chamam a atenção. Mas no meu caminho, eu tenho que ouvir tantas coisas que eu acabo ouvindo nada que me acalente, porque eu entro no modo analítico. É um absurdo, assim, eu não consigo, nem música instrumental. Então, assim, vamos ouvir música para inspirar? Não, gente, o silêncio me inspira mais. Ei, Neto, me ajuda aqui nessa, se tu souber. Tem um cantor de heavy metal, que é... Né? Sim, que é o Drive, né? Que foi perguntado a ele se... Isso ele já, né, velho, né? Se ele gostava de ainda ouvir heavy metal, né? Ele disse assim, rapaz, é a única coisa que eu não escuto, porque não dá mais pra... Tu lembra quem é esse cara, Neto? Não lembro, não é o chamado, é o vocal gutural, né, doutor? Também, tem um som mais gutural. Mas o recurso geralmente é o Drive. Mas eu acredito que hajam outras pessoas como eu, assim. Se você passa o dia todo trabalhando com isso, você passa a não apreciar. Mas agora eu vou falar o meu. Eu vou dizer uma voz que, quando eu escuto, me arrepia aqui. Cara, eu adoro a voz do Fred Mercury. Pra mim, aquela voz ali, ela tem uma coisa de diferente na voz daquele... Pronto, aproveitando, desculpa, doutor, aproveitando aí esse ensejo, eu não sei vocês, mas eu queria saber por que o inglês... Pra mim, o inglês é tão bonito. O inglês é mais melódico. É tão bonito, é diferente. Até você vê na língua, quando estão falando, tem uma dicção, parece assim uma... Pra mim é uma das línguas mais bonitas. Traz outros elementos estéticos. Traz outros elementos estéticos. O inglês é muito melódico. Tu falou do Fred Mercury. Eu acredito, não, ele era uma sumidade enquanto intérprete, mas eu acredito também que a grandeza do Fred Mercury se dava pelas composições. Eram composições muito diferentes para aquele contexto. Ele se torna um inovador e ele compõe para que ele execute. Então, se é um cara genial, pensando numa composição genial, ele faz uma entrega tão genial quanto. Eu acredito que somente aquela voz, naquele momento, para aquela canção, poderia executar o que executou. Então, a grandeza dele é para além da voz. Ele é grande em tudo. Ele é genial em tudo. Então, se ele não cantasse no tamanho que as composições são e eram, seria para nós, como assim? Não é compatível, teríamos que procurar uma outra voz, mas ele era completo nesse sentido. Eu também gosto muito das músicas do Queen. Eu acredito que tudo aquilo, toda a construção daquele cantor, daquele intérprete, a própria história, aí eu vou acabar falando de comunicação. O que ele comunicava no jeito de cantar, de viver, de escrever, de executar, de performar, era tão redondinho que era genial, né? Hoje eu acho que o Queen hoje ainda tem aquele vocalista que o substituiu, que veio até do The Voice norte-americano. Outro gigante, mas não é o Fred Mercury. Pois é, mas já que a gente está tocando nesse assunto, tem um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele, eu também não sei se ele é americano ou inglês, mas ele canta no mesmo timbre do Fred Mercury. É impressionante. Consegue ser semelhante.
Não é semelhante, não, É igual. é igual. É porque não é igual. Nenhuma voz é igual. Para a gente afirmar assim, é igual, a gente tem que fazer uma análise acústica. A gente tem que fazer uma série de caminhos para dizer assim, é igual. E não será. Porque nós somos únicos, a voz é identitária. Agora, eu concordo, é muito parecido. É muito parecido. Gente, depois eu vou mandar o link para ela desse rapaz que eu tô falando. Para fechar os olhos, né? Para saber. Por exemplo, os nossos imitadores, os nossos dubladores... É o imitador mesmo. Por exemplo, aquele cara que imita o Faustão, eu esqueço o nome dele. O grandão, super engraçado. Esse é o... Vou me lembrar também. Manso. Manso. Alguma coisa Manso. Manso, Exato. Teve um dia que eu estava na cozinha, eu ouvia no dia de semana e por um momento eu achei que era domingo. Porque de todos, o mais próximo a ele. Não, ele é incrível. Mas não é igual. Você entende? Então, assim, isso também é muito legal de ser destacado, e eu trago isso no meu capítulo de autoridade vocal, é que por serem as vozes identitárias, únicas e singulares, eu posso até parecer, mas não é igual, e não ser igual deveria ser um recurso de autenticidade que nós usaríamos e devemos usar para nos destacarmos, inclusive nas redes sociais. O que nós vemos hoje é uma massificação, um comportamento replicado e imitado, onde vozes se parecem, mas nós perdemos a autenticidade. Porque parece que nós colocamos na cabeça, e aí nós, enquanto sociedade, a gente coloca na cabeça o seguinte, isso aqui deu certo, isso aqui é bem sucedido, se eu fizer igual, vai sair igual o resultado. E não é assim. Então, a voz é única. Parece, mas não é. Eu sou da época do Denorex, tá? Parece, mas não é. Mas, Priscila, me fala aqui uma coisa, hoje, no mundo musical, com o avanço da IA, você bota lá no prompt, escreve uma letra de uma música, aí vem a voz, vem o instrumental, vem isso, vem aquilo outro. Inclusive, tem muita gente que até fala assim, as grandes corporações de música, né, elas vão partir para isso, porque os gastos vão ser imensamente menores, porque você vai contratar um cantor, você tem toda uma parte técnica por trás dele, violão, violino, piano, não sei o que. Então, você bota no computador ali, o cara já vê a música, você bota o timbre de voz. Como é que você vê isso hoje em dia nesse mercado, para quem trabalha com voz? Pois é, me entristece. Eu acredito que a gente lide hoje com uma grande dualidade, que é a descoberta e o fascínio pela possibilidade de criar isso e a tristeza de ver um monte de gente deixando de trabalhar, né? Para mim, por exemplo, imaginar um cantor que é um IA, nós temos alguns hoje. Inclusive, teve um aí que estava se cotando ganhar um Grammy. Pois é, teve um caso, eu não vou saber afirmar com precisão, mas eu soube de alguém que estava no top 1 das paradas e era uma inteligência artificial, né? Para mim, esse fascínio da possibilidade, já pensou, eu, Priscila, vou para uma IA e eu crio uma música, eu crio uma melodia, coloco uma voz, divido vozes, eu monto uma música e tá lá, lanço essa música. É um fascínio. Mas quando isso torna mais comum e pessoas perderem espaço, eu acho que é quando a gente vai despertar para a realidade. Então, assim, o meu trabalho vai ficar, de alguma forma, comprometido se eu penso que eu não atendo mais um humano. Não é? Para quê que eu vou cuidar dessa voz, né? Óbvio. E aí, no cuidado com o humano, essa também é a beleza da fonoaudiologia, eu não estou só tratando um problema, eu estou mudando a visão daquele indivíduo sobre o mundo e sobre a voz dele no mundo. Pois é, mas é por isso que eu digo, a IA, ela vai tirar muitos empregos. Mas existem alguns outros que ela jamais vai tirar. Por exemplo, no caso da fonoaudiologia, eu vejo dessa forma. Porque você está tratando de pessoa para pessoa. Você não está tratando você em um robô. É gente. É gente que nasce, sei lá, com algum problema. Quer dizer, uma IA não vai substituir esse profissional. É como agora, na minha entrevista passada, eu estava entrevistando um empreendedor que ele falou o seguinte, cara, eu não tenho muito medo da IA em relação ao meu emprego. Por quê? Porque eu tenho que ir para o chão de fábrica e ver onde que está a maçã podre, que está, digamos assim, contaminando o resto da equipe.
Uma IA não vai fazer isso. Então, eu penso que no caso, digamos, dessa profissão de fono, também não tem como a IA ter isso, né? Algumas profissões, outras não. Eu não sei, honestamente, Quintino, porque eu fiz um teste e ela me deu uma lista de exercícios vocais. Aí, no final, ela diz assim, procura um fonoaudiólogo, né? Tem que se respaldar, se resguardar. Eu não sei se futuramente, e assim, ao mesmo tempo, é o fascínio versus a realidade. Eu não sei, por exemplo, tem grandes fonoaudiólogas que são referências e fonoaudiólogos que são referências em voz no Brasil e no mundo. A IA vai aprender com essas pessoas. Meu Deus, quer raciocinar com a Mara Belal, que era a fono do Silvio Santos. Como é imaginar um raciocínio científico daquela mulher, como é que ela pensa a voz. Legal. Eu não sei se futuramente, com todos esses saberes, não se tem um holograma, e esse holograma se torna um profissional onde ele vai te atender e ele vai te dar todas as pistas de como a terapia tem que ser. Esse holograma aí que tu tá me falando, me lembro do filme Star Wars, quando a princesa Leia aparece assim no R2-D2. E aí eu dou todos os modelos, porque eu tenho atendimentos remotos. Eu trabalho de forma híbrida. Então, assim, eu não sei. Mas sim, ainda é um atendimento humano que só tem resultado de forma individualizada e humanizada. Por isso que eu também sugiro que você não siga todo o exercício que é posto na internet. Exercícios vocais são feitos para você. A gente faz uma análise, faz uma captação. Né? É para ser. Só que nós temos aí aos montes, um monte de vídeo mostrando como fazer, porque aquela pessoa deu certo para ela. Se eu tenho uma ideia de que eu sou única, eu preciso pensar num exercício voltado para mim, para a minha real necessidade. Exatamente. E em cima do que você está falando, e como você falou anteriormente, a voz é como o digital do dedo, só existe a minha, não existe outra igual a minha. Então, assim, você vai procurar uma pessoa, no caso um fonoaudiólogo, especialista em voz, para poder tratar essa individualidade que sou eu. E a gente realmente a gente fica meio assim. Não tem como mensurar, mas hoje a realidade é essa. Ela dá sugestões, pede para procurar um fonoaudiólogo. Eu acredito que algumas pessoas não procurem porque não podem, mas outras não procurem porque não querem. Fazem um exercício como aquele e eu não sei até onde está prejudicando mais do que ajudando. Priscila, deixa eu te perguntar agora uma coisa. Eu gostaria que aqui você me falasse um pouco mais do livro. Opa, vou mostrar aqui, ó. Cadê? Qual é a câmera? Essa daqui, ó. E eu gostaria que você me falasse para que público-alvo esse livro é mais direcionado. Me fala um pouquinho mais dele. Vamos lá. Esse livro foi feito para pessoas que fazem uso da voz e da comunicação profissional. Entenda-se qualquer pessoa que precisa da voz como ferramenta de trabalho ou que precisa da comunicação para trabalhar e a oratória enquanto pessoa que se expressa para um grande público. Nós temos, com o advento das redes sociais, uma necessidade maior de melhorar as dinâmicas expressivas para as redes sociais. Então, nós temos visto hoje pessoas tornando-se influenciadoras da própria marca, do próprio nome, dando o seu rosto, associando a sua imagem à sua marca. Nós temos visto isso, mas a maioria das pessoas não fica confortável em se expor para uma câmera. Não fica confortável em enviar um podcast, em dar uma palestra, em abrir uma reunião que seja, em participar de uma reunião. Há pessoas que estão exercendo cargo de liderança que têm dificuldade de se comunicar e de ser um bom orador. A ideia desse livro é abraçar esse público que precisa desses recursos profissionais para atuar melhor nos lugares onde eles estão. Na minha realidade, enquanto profissional que atua com líderes, gestores, executivos, o que mais acontece hoje é a necessidade de, na exposição frente ao público, melhorar as habilidades em oratória, como uma voz que expresse com mais riqueza a intenção e a emoção que eu carrego, um corpo que tenha gestos enquanto mímica, meneio de cabeça, gestos manuais, que expressem e condigam com o que eu falei enquanto voz, o recurso que eu utilizei, e o discurso. O alinhamento de saber o que dizer e como dizer
é um impacto muito importante, às vezes muito mais negativo do que positivo, que pessoas encontram enquanto oradores. Na comunicação, também nas atividades que eu exerço, nós vamos desenvolver novas habilidades comunicacionais. Por exemplo, a escuta é uma habilidade comunicacional que às vezes nós confundimos com ouvir. Ouvir não é escutar. Quando a gente vai praticar uma escuta de cunho profissional, eu tenho que saber se na minha escuta eu tenho uma melhor análise, se ela é integrativa, se ela é empática, como exercitar essa escuta dentro da organização. Será que eu posso medir o grau dessa escuta, a qualidade dessa escuta? Sim. Então, a habilidade de ouvir enquanto escuta é algo que está dentro da comunicação. Tipo, modo comunicativo, se eu tenho empatia, se eu sou assertiva, se a minha comunicação é consciente. Exemplo, o que é uma comunicação consciente? É o que eu digo quando eu digo. Muitas vezes eu não sei como eu estou dizendo. Alguém de fora ouve e fala, Quintino, quando você fala, você transmite isso. Eu percebo assim. Por isso que o olhar da fonoaudiologia é tão maravilhoso, porque eu venho como a ciência que cuida do indivíduo em todas as fases da vida, me pós-graduando em voz, comunicação e neurociência, agrego essas percepções, fora a minha própria caminhada expressiva, observo esse indivíduo e digo assim, eu tenho como tratar e treinar você. Então, não estou apenas para habilitar, eu estou para reabilitar, se for o caso. Então, esse livro aqui, ele é riquíssimo, gente, porque dá muitas dicas, muitas sugestões de técnica, muita reflexão. Quando eu falo do meu capítulo, o poder da voz na construção de autoridade, eu trago a necessidade de nós olharmos para a nossa identidade e singularidade, sabendo que o que dá autoridade enquanto eu falo é uma voz saudável, uma voz engajada, potente, condicionada, bonita, expressiva. Então, há caminhos para isso. Diante do desafio de trabalhar com líderes, gestores, executivos, profissionais diversos que fazem uso da oratória, comunicação e voz profissional, para mim é sempre muito rico perceber que eu estou desenvolvendo pessoas e potencializando o que elas já trazem, porque comunicar é algo natural e que muitas vezes é banalizado. Eu não tenho a atenção, o refinamento, o cuidado para me comunicar com efetividade, perco por isso. Então, para mim, é muito rico quando eu digo, olha, Quintino, eu sei que tu se comunica e aquilo que você faz aqui no programa, aquilo que você faz no teu dia a dia, funciona, mas pode ser muito melhor se você entender que na comunicação oratória e voz profissional, você precisa de mais direção, estratégia e orientação para ter sucesso. Entendi. Deixa eu tentar resumir isso que tu me falou, assim, por exemplo, daria briga se eu chegasse para minha esposa e dissesse assim, eu escuto meu amigo e te ouço. Daria. Principalmente se ela entender a diferença. Mas é mais ou menos isso que você falou, assim? Porque, por exemplo, Rubem Alves vai falar num texto dele sobre a escutatória, que ele diz assim, há muitas pessoas procurando o curso de oratória, mas se existisse um curso de escutatória, como é que seria? A escutatória precede a oratória. Um dos trabalhos que eu realizo na potencialização da oratória é desenvolver a habilidade de escuta. E a habilidade de escuta não é a acuidade auditiva, não é ouvir bem. Escuta a gente está aqui conversando, aí no meio da conversa eu digo, Quintino, você quis me dizer isso? Eu te trago um panorama da minha percepção, automaticamente você se sente super validado, respeitado e acolhido, porque a Priscila de fato está me escutando. Você me devolve respondendo, se de fato foi, não, Priscila, eu não tinha pensado nisso, não, havia pensado assim. Aí eu devolvo. Então tá, Cristina, deixa eu ver se eu entendi. Você disse assim, assim, assim. É isso? Isso é outra forma de escutar. Quando eu parafraseio, quando eu trago o que você me trouxe pela minha própria interpretação. Aí você diz assim, não era bem isso. Então tá, Quintino, e se eu fizesse assim, aí eu vou para um outro tipo de escuta que tem tudo a ver com a fala, porque eu preciso organizar como eu escutei. Entendo. E aí eu tenho um desenvolver de escuta que dentro do cenário organizacional impacta, porque nós não estamos nem ouvindo bem e muito menos escutando. Nós estamos muito distraídos, muito estimulados. É muita agitação, é muita coisa para dar conta, é muita coisa. Então, nós não temos escutado. E isso gera uma série de ruídos comunicativos, feridas, afastamentos. E gera também vários problemas, tipo, quando não existia o celular, não existia internet, você saía à noite, ia para um barzinho,
Você passava horas conversando com uma roda de amigos, um olhando na cara do outro, e você escutava histórias, mentiras, verdades, desabafos, enfim. E existia, digamos assim, uma humanização, né? Hoje, com o advento da internet, isso, digamos que perdeu-se, justamente pelo que você falou. Nós somos muito estimulados a toda hora e a todo instante. Você vai para a cama, você pega o celular, fica rolando o dedo no feed, e é coisa de 3, 4 segundos ali, e aquilo ali afeta demais um adulto, imagine uma criança, hein? Eu vi um cenário, assim, eu vi uma cena de uma criança desesperada, porque o pai tomou o celular, e para mim foi muito chocante, porque essa criança faz uma série de ameaças depois disso, e aí nós vemos numa cena como essa, o quão impactante é sobre o cérebro, sobre a mente de uma criança, de um adolescente, e que nós não medimos, não mensuramos. Assim, se no adulto ele já se torna mais distraído, ele se torna mais ausente. Gente, comunicar é estar presente no presente. Um dos recrutamentos da comunicação é consciência, porque se eu tenho consciência de onde eu estou, eu vou saber que voz eu vou utilizar, que corpo irá expressar e o que eu tenho a dizer e que palavra eu selecionarei. Porque o que acontece conosco eu não estou nem aqui, ou eu estou lá no passado, ou estou no futuro, ou não estando no presente, mas será que mesmo no presente eu estou aqui? Ou eu estou lá na minha casa preocupado com uma coisa que eu não resolvi? Enfim, nós estamos muito mais distraídos. Há pesquisas que apontam a necessidade que essas redes sociais têm pela nossa atenção, por isso que há um bombardeamento gigantesco, porque eles querem atenção. Se uma rede social busca a minha atenção para poder me vender algo que tem a ver com o que eu desejo, estamos todos carentes de atenção mútua. Exato. Nós estamos cada vez mais ausentes, cada vez mais distraídos, mais dispersos, mais adoecidos, brigando por atenção e por atenção. Pois é. Então, eu acho, na minha opinião, que essa atenção que a internet quer da gente, isso mais lá na frente vai ser um tiro no pé da própria internet. A gente vai ter que aguardar os próximos capítulos. E o que também está me parecendo, o que vai acontecer. Quintino, Coisa boa, não é? Diz aí, né? Pelos relatos aí da Priscila, que eu estou percebendo que há um novo tipo de analfabeto, porque tem o analfabeto que lê e não entende, e tem agora a pessoa que fala e não sabe o que é que está falando. Excelente. Tá entendendo? Excelente. É o que aparenta. Isso aí é verdade. Tem pessoa que quer passar uma mensagem, fala, mas você não sabe o que é que ela está querendo dizer. Pois é, a gente tem lidado com vários tipos de analfabetismo mesmo. Por exemplo, a depender da geração, nós temos uma geração que ela entenderá mais de forma literal. Se eu falar sobre algo subjetivo, eles não entendem. Não, Priscila, eu não entendi. É como se nós estamos perdendo a capacidade da metáfora, de fazer analogias, de pensar subjetividade, porque nós estamos lidando com outro jeito de ensinar. E aí eu tenho, por exemplo, na comunicação, nem sempre o que eu digo é o que eu quero dizer, Quintino. Não, e tem outro detalhe, digamos, se você chegar para um jovem agora, digamos assim, pegue este livro, leia apenas o capítulo da Priscila e faça um resumo. Ele não vai saber fazer esse resumo. Se ele não consultar o chat, né? Se o chat não fizer por ele. Não... Então, o que é que nós... E aí, não é só mérito da geração enquanto adolescência. Há líderes que estão consultando o chat para fazer uma série de coisas por eles, e na hora que eu preciso que esse líder se expresse, ele não sabe se expressar. Porque até o que ele disse não foi ele que pensou. É muito louco isso. E aí a gente tem tido um impacto. E o Neto está certo, nós temos tido aí uma série de mudanças na forma de perceber o mundo, na forma de compreender, de interpretar texto. Você falou do resumo, de interpretar texto. Tem coisas que não entendi o que você falou. E não entendeu mesmo. Parece uma afetação cognitiva, falta isso no repertório. E interessante, porque às vezes você está falando uma coisa até bem simples, que qualquer pessoa entenderia. Mas qualquer pessoa, talvez a nossa geração, sim, né? Eu digo, e que para... Alguns não é tão compreensivo. Por exemplo, se você chega numa reunião e você é um gestor de uma empresa que tem boomers X, Y e Z, as 4 gerações. Aí tu fala assim, gente, eu preciso de presença. Uma geração vai entender, eu acho que eu preciso estar mais engajado. A outro, mas não estou aqui na reunião. Presente. Então, assim, para alguns,
não é claro. E quando eu vou vendo o adoecimento da nossa geração, a maneira como as redes sociais estão sendo consumidas, o que a gente tem visto de conteúdo, eu acho assustador. Eu também acho. E aí, quando eu recebo, que eu vou... Porque a minha forma de enxergar a oratória não é pegar um pacote de técnica e entregar para o Quintino. Toma, Quintino, decora tudo isso e faz. Não. O meu trabalho é pautado no orador. Quintino, deixa eu te conhecer, te avaliar e perceber os melhores caminhos para você. Porque eu quero entregar algo que seja para a sua real necessidade. Desenvolvendo a partir da sua própria visão de mundo e da necessidade que você tem de se adequar às dinâmicas sociais. É uma questão de habilidade social. Mas a minha oratória é pautada no orador. Quando eu vejo uma entrega massificada de técnica, as mesmas técnicas para todo mundo, uma pessoa tem um problema vocal, precisando de um fonoaudiólogo, alguém fala e diz assim, engrossa a voz, fala assim. A pessoa tem uma alteração de fala, diz assim, não troca esse som. A pessoa tem um problema de alteração, ela vai trocar. Não, e é bem interessante isso que você está falando, porque eu estou até passando por isso. Eu tenho uma sobrinha minha que ela tem um grauzinho de autismo pequeno, mas ela é hiper mega inteligente. Mas eu acho que ela assistiu tanto desenho animado quando criança que ela fala como um desenho animado. E eu não sei se é porque eu estou ficando velho, mas eu não entendo o que ela diz. Então, quando ela vem falar comigo, eu digo assim, fala direito, para eu poder entender ela. Ou eu estou ficando surdo, é porque eu não estou entendendo mesmo ela, mas enfim. Talvez, qual a idade dela? Ela tem 19. Ah, já quase adulta. Mas ela fala como se fosse dentro de um desenho animado. Pois é, quando tu dizes assim, fala direito, tu entregas um modelo, porque falar direito é o quê? Não, pronto, eu vou falar. Falar direito, na minha opinião, é você ter uma boa dicção para que aquela pessoa a qual eu estou me referindo, falando com ela entenda exatamente cada palavra que eu digo. Ou seja, até mesmo agora, nesse exato momento, eu falando no microfone, eu quero que você entenda exatamente o que eu estou falando agora. Então, Mas tu deixa um modelo, uma referência para ela, porque uma coisa nós estamos conversando, e eu te digo assim, Quintino fala direito? Então, mas eu estou falando direito. Me dê um exemplo, né? Me dê um modelo. Porque isso também, gente, faz parte da escuta e isso também é uma forma de aproximação. Porque a grande beleza da comunicação é o vínculo gerado, é a conexão real. Com certeza. O que é que nós temos feito hoje? Nos afastado. Nós temos mais ruídos comunicativos do que pontes enquanto comunicação efetiva. É verdade. Então, ou nos aproximamos na tentativa de estarmos juntos, e aí vem toda a paciência e amor e candura para dizer assim, tenta falar assim que vai ficar mais fácil de entender. Realmente é como se fosse uma reprogramação, sabe? Olha o que tem acontecido, nós estamos mais agitados, mais ansiosos, menos pacientes, menos tolerantes. Nós não queremos muitas vezes o contato social, porque nós estamos exacerbados numa oportunidade comunicativa que poderia gerar um vínculo, gera afastamento. Porque eu não expliquei o que eu queria. Isso é um exemplo, podia ser qualquer outra coisa. Eu acredito que o grande apelo hoje, antes que as máquinas dominem, o grande apelo hoje é vamos resgatar o que há de humano em nós. Melhorando as nossas capacidades, refinando as nossas habilidades, para que a gente não se perca mais de nós mesmos e nem uns dos outros. Porque para onde estamos indo? Eu vou ser bem franco, eu estou juntando um dinheirinho aí para comprar um robô do Elon Musk. Porque eu não sei como é que vai ser o futuro, eu quero pelo menos ter um robô aqui para cuidar de mim quando eu tiver bem velhinho assim. Mas enfim, gente, é o seguinte, olha, esse papo, Ave Maria, eu estenderia esse papo aqui para horas e horas. Eu tenho certeza que você que está em casa, você também, eu queria ouvir mais e tal, mas é o seguinte, a gente tem um tempo e a gente deixa aquele gostinho de quero mais. Pode ser que a Priscila volte aqui Claro. novamente. Eu faço até questão que ela volte aqui outra hora para a gente falar sobre outros assuntos dentro desse campo da fonoaudiologia. Mas eu estou a agradecer a ela muito pela presença dela aqui. Eu vou já passar o microfone para ela fazer as considerações finais ao público dela, que eu tenho certeza que ela tem muitos seguidores e todos os seguidores dela vão ver a entrevista dela. E, gente,
Depois que ela fizer as considerações finais, volta para mim, eu vou me despedir, mas agora eu vou passar a palavra para ela. Priscila, fala aí com o teu público aqui e me diz o que você quer falar com eles, hein? Obrigada pela oportunidade, obrigada por você que me assistiu, obrigada por me deixar falar um pouco mais sobre oratória, comunicação e voz, por me permitir despertar a atenção para cuidados maiores com o nosso jeito de se expressar. Nós precisamos nos aproximar mais uns dos outros do que nos afastarmos. Comunicação precisa ser regada com afeto. Nós já ouvimos muito falar sobre comunicação não violenta, aprendemos muito com isso. Ouvimos falar sobre comunicação assertiva, que é respeitar o meu direito, mas respeitando o direito de quem me ouve. Nós precisamos falar sobre comunicação consciente, que é o que comunico quando me comunico. Nós estamos tão dispersos de nós mesmos que muitas vezes a gente entra no automatismo e não sabe o que disse, como disse. Então fica aqui a minha gratidão, meu agradecimento pela oportunidade. Se você quiser adquirir o livro, vai ter o meu contato que o Quintino colocará ali, tanto do WhatsApp quanto das redes sociais. Me coloco à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tenham. E eu espero outro momento aqui com você no mês de abril. Nós temos o Dia Mundial da Voz, então eu posso voltar. Opa! E a gente conversar sobre voz, sobre esse universo bonito. Obrigada, Quintino. Bom, então, gente, é o seguinte, ó, até pegando um ganchinho do que ela falou aqui agora, não querendo ser aqueles caras quadradão, mas é o seguinte, você quer ser um jovem revolucionário, fazer a maior revolução que possa existir na face da Terra, pois eu vou te dar uma dica. Tu tá vendo tua mãe ali cansada, pega a vassoura e varre a casa. Tá vendo aquele monte de prato sujo ali na pia, vai lá e dá uma lavada. Esse é o maior ato revolucionário que você, jovem, pode fazer. Chega lá no teu pai, bate um papinho com ele, deixa o celular de lado. Então é isso. Bom, gente, olha, foi um prazer enorme aqui conversar com a Priscila Ribeiro. Estou encantado aqui. Ela me deu uma aula aqui sobre várias coisas. A gente aqui tá para aprender, né? E eu peço a você que se inscreva no canal, acione o sininho para que toda vida que aparecer vídeo novo você seja o primeiro a ver. E isso faz com que a plataforma do YouTube veja que o vídeo é relevante e leve ele para outras pessoas. Faz um comentário lá, qualquer comentário, fala bem, fala mal, mas fale. E dá um like, dá um likezinho. Então, gente, muito obrigado de novo. Eu vou desejar a vocês aí uma boa semana e fiquem com Deus. Um abraço, até mais. Tchau, gente. Valeu, galera. Agora é o making off. Espio Papo.